Diz assim: se Deus está comigo, eu nada temerei. Aleluia. Clare. Água em vinho tornou, dos olhos cegos se abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Declara Ele: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Diga: água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, não há igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Diga: se Deus está, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está, diga: não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Aleluia. Diga: Deus, tu és. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qual. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grande, e não há outro como Ele. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Exaltamos o Senhor nessa manhã, dizemos que Tu és grande, soberano, poderoso Deus, maravilhoso Deus.
Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Diga: na tua presença. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Diga a Ele: posso dançar na sua presença, posso correr na sua presença, eu posso rir na sua presença, posso gritar na sua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Melhor, não há lugar melhor do que esse. Não há lugar, não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Tua presença, diga, encontro segurança. Na tua presença minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar, posso dançar na tua presença, posso correr na sua presença, eu posso rir na tua presença, na sua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar, posso dançar na sua presença, posso correr, eu posso rir na tua presença, posso gritar na sua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar.
nós encontramos paz, nós encontramos segurança. Na tua presença nós somos livres, nós somos renovados na tua presença. Esse é o meu lugar. Obrigado, Senhor. Esse é o meu lugar. Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. Você pode sentar. Aleluia. Oi. Glória a Deus. Agora chegou. Amém, amém. Então, bom dia, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom dia para quem está aí em casa, né? Nos assistindo nesta manhã de domingo. E nós temos aqui alguns avisos, amém, para vocês. Então, vocês perceberam, né? Você que está em casa não percebeu, né? Mas quem está aqui percebeu que as cadeiras estão de forma diferente, tá? Essas cadeiras foram colocadas dessa forma, queridos, que é para exatamente você sentar junto da sua família. E aí, senta junto da sua família, pula 2 cadeiras e a outra família senta, amém? Então, continua o mesmo distanciamento de 1,5 m, tá? Mas nós colocamos a cadeira dessa forma para atender as famílias maiores, tá certo? As famílias que estão com mais pessoas, então eles vão poder sentar juntos, porque de 2 em 2 não dava para a família sentar junto, amém? Então, dessa forma, você senta, aí pula 2 para poder sentar a outra família, amém? Então, no próximo domingo é o nosso dia Verbo da Vida de Missões. Amém? Quem está com expectativa? Oh, glória a Deus. Eu estou com muita expectativa, queridos. Esse dia é um dia marcante para nós, né? Ontem nós tivemos uma live das crianças e foi poder de Deus, sabe, queridos? Foi muito bom, foi muito divertida, né? Alcançou muita gente, né? Para vocês que não estavam aqui, mas a live chegou lá nos Estados Unidos, tá? Uma irmã da Filadélfia, né, da Igreja Verbo da Vida da Filadélfia, estava interagindo conosco, né, falando e, inclusive, pediu permissão para hoje estar passando a live lá no culto deles. Amém? Então, para você ver que está alcançando fronteiras, né? Está indo, né? Uma irmã também de João Pessoa, né, que é Verbo Praia lá também, João Pessoa, mandou um áudio para a Cida, foi perfeito, sabe, queridos? Foi maravilhoso realmente ver como essa, né, live alcançou tanta gente. Né? Além das nossas crianças, outras pessoas também foram alcançadas, amém? Então, no próximo domingo, nós teremos esse dia Verbo da Vida de Missões, né? Esse ano nós temos o tema Ushuaia, até os confins da terra. E nesse culto, queridos, geralmente nós tiramos uma oferta missionária. Tá? Aí você pode pensar comigo, Fernanda, a gente já não está fazendo a caixinha. Exatamente, a caixinha continua lá, você pode continuar ofertando, mas essa caixinha é como um cofre, amém, queridos? Né? A gente vai ofertando, né? Como eu disse, acho que foi domingo passado, eu propus no meu coração, todo culto, colocar uma oferta, não importa o valor, mas o dinheiro que tiver na minha bolsa, eu trago e oferto lá. Por quê? Porque é um cofre, no cofre na sua casa. Não é assim? Você não pega aquele dinheiro e bota lá no cofre? A Cida me deu uma ideia maravilhosa que eu vou fazer na minha casa. Ela compra um cofre bem grande para a casa dela e todo dinheiro que sobra ali, ela tune o cofre. No final do ano tem, ó, uma bufunfinha boa. Eu vou fazer na minha casa. Vou fazer, amei. Eu amo essas ideias. Então, queridos, esse é um cofre, amém? Mas no próximo domingo, além dos dízimos e ofertas, nós teremos uma oferta especial, que é a oferta missionária. Tá? Então, propõe no teu coração trazer uma oferta mesmo nesse dia e a gente vai juntar tudo, né? Essa oferta especial, o cofre e também a oferta das nossas crianças. Amém? O ano passado, as nossas crianças levaram um cofre para casa, né? Para encher esse cofre. Então, teve um ano para encher o cofre, né?
E aí, domingo que vem, nós vamos fazer ali na frente uma mesinha, onde o pai chega, como as crianças não estão podendo vir os menores, só os maiores. Então, chega, traz o cofre e já pega o próximo. Né? Já pega o do ano que vem. Amém? Então, tem mais um ano para encher. Amém? Então, traz o cofre. Ah, mas o meu filho não estava aqui, não tem cofre. Você pode trazer uma oferta em nome dele, tá? E chega aqui e troca com a tia Cida. Amém? A tia Cida vai ficar lá com uma mesinha. A gente vai fazer uma mesinha bem legal. Né? E assim que você chegar, você traz o cofre do seu filho ou a oferta dele e troca pelo cofre novo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, né? Quem não pediu a camisa do Dia Verbo da Vida de Missões, né? A gente tinha esgotado, certo? Mas se alguém não pediu e sentiu desejo, até hoje eu ainda consigo colocar, tá bom? Até hoje só. Né? Eu falei com a moça agora, pouco antes de começar o culto, e consegui inserir mais uma, né? Mas ela disse que até hoje, o final do dia, ela ainda consegue inserir, tá bom? Então, quem não pediu, a camisa custa R$40, certo? Essa camisa aí, bordô, né? Com o Ushuaia até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. E hoje à noite, nós temos o pastor Saul Ramos aqui, o evangelista Saul Ramos, também não consigo não me acostumar. O evangelista Saul Ramos, né? Hoje à noite, então convida pessoas, faz a tua inscrição, tá? Com esse formato de cadeiras, cabe mais pessoas, também foi para isso que a gente fez a mudança, né? Vocês vão perceber que de uma fila para outra tem 1,5 metro de distância, a gente fez questão de coisa, então tem como você passar livremente, certo? Então convida pessoas para estar aqui conosco hoje à noite, vai ser poder de Deus, milagres vão acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, acredito que os avisos foram esses, né? Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus, porque depois nós teremos uma palavra poderosa, né? Vanessa vai continuar com as ministrações sobre boas novas. Amém? Glória a Deus. Então, em 2 Coríntios, né, no capítulo 9, no verso 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Sabe, queridos, quando eu leio esse versículo, tem algumas coisas que a gente precisa pensar daqui, né? Primeiro ele diz que aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento. Então isso quer dizer que tem a semente, que é aquela que precisa ser plantada, e tem o pão. São coisas distintas, diferentes, né? Então, tudo que chega na nossa mão, né, todo valor, tudo que chega na nossa mão, nós temos sim, queridos, que tirar a semente e o pão. Então, são coisas diferenciadas, né? E depois ele completa: para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então, quer dizer que quando você semeia, a vossa semente aumenta. Né? Porque quando a gente vai semear, os agricultores, vamos ter um exemplo aqui do milho, né? Ele solta cada covinha daquelas, fica 3, 4 sementinhas. Mas quando dá, queridos, não nasce um milho com 4 caroços, não. O milho, quando nasce, ele nasce cheinho, né? E ele multiplica mesmo, porque eu nunca tive curiosidade de parar para contar os grãos que tinha no milho, né? Mas eu creio que tem muito mais, não é? Então, ele dá a semente, ele dá o pão e ele ainda multiplica. Amém? E multiplicará os frutos da vossa justiça. Por que os frutos da vossa justiça, queridos? Porque tudo que nós semeamos no reino do Senhor, tudo que nós plantamos é computado para nós, né? Nós estamos ali semeando na casa do Senhor, então tudo aquilo fica na nossa continha lá do céu, né? Eu costumo brincar dizendo que tem umas coroinhas sendo acrescentadas, umas pedrinhas acrescentando assim na coroa, né? Então, tudo isso, queridos, nesse versículo a gente consegue pensar todos esses elementos, né? E ele completa mais, dizendo que enriquecendo-vos em tudo, em toda generosidade. Ei, a gente enriquece, mas não é só pra gente, é para ser generoso. Amém? Glória a Deus. E ele faz com tudo isso que sejam tributadas
Graças a Deus, glórias a Deus. Amém, queridos? Então, nós temos um papel fundamental nesta terra, que é o de semear, porque Ele se responsabiliza em multiplicar as nossas sementes. E ainda assim, é creditado para nós, né, justiça, e vai multiplicar cada vez mais as nossas sementes. Amém? Então, você vai dizimar e ofertar com entendimento, sabendo que a sua semente não está sendo lançada ao vento não, queridos. Sabe? Porque a palavra também diz que aqui é entregue a homens, mas aquele que vive testifica. Né? Então, nós depositamos um gasofilácio, nós colocamos na maquinetazinha missionária ali, como o pastor Amaro chama, né? Na minizinha missionária. Mas tudo isso, queridos, é só formas naturais de que sejam acrescentadas para nós cada vez mais. Amém? Então, vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esses dízimos, obrigada por essas ofertas. Nós declaramos abençoados em nome de Jesus. Quase não sai. Então, queridos, aí você que está em casa, você também pode ofertar e dizimar. Amém? Aí na sua telinha está passando as contas da igreja. Você pode fazer uma transferência online. E caso você não consiga fazer essa transferência, não tenha essas habilidades, você pode marcar para vir aqui na igreja fazer uso da maquineta ou até trazer em espécie. Amém? A gente não está aconselhando muito trazer em espécie por conta, né, do momento em que nós estamos vivendo. Mas se você só souber fazer assim, sabe o que a sua oferta já é abençoada. Não tem vírus que segure na sua oferta e no seu dízimo não, viu? Amém? Então vamos dizimar e ofertar em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Levanta suas mãos e declara: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diga os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és Rei, só pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
adora. A tua igreja te adora. Senhor, teu reino declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos, igreja, declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. tua igreja. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Nós bendizemos o teu nome, Jesus, nessa manhã, Pai. Nós exaltamos aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. A tua igreja te adora, Pai, por tudo que o Senhor tem sido para nós. Senhor, nós queremos todos os dias das nossas vidas louvar e engrandecer o teu nome por tudo aquilo que tu és, Pai. Não apenas pelo que o Senhor pode fazer por nós, mas por tudo aquilo que tu és para nós. Nós exaltamos esse nome que é soberano, esse nome que está acima de todo nome. Nós exaltamos e honramos a tua palavra nesta manhã, Jesus. Nós exaltamos e honramos o teu Espírito nesta manhã. Nada podemos fazer, Senhor, sem ti, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pela unção de ensino fluindo nesta manhã, Pai, através da minha vida. A tua palavra sendo ensinada para o teu povo, Pai, que é o alimento da nossa fé, Pai. A tua palavra tem estruturado, tem sido um fundamento para todos nós, para as nossas casas, Pai. A tua palavra diz que o vento, a chuva, a tempestade vem para as duas casas. Mas aquela que estiver firmada na rocha não será destruída, Senhor. E é assim que a nossa casa está hoje. Edificada sobre a rocha. Edificada sobre a tua palavra. Poderão bater os ventos, vir as chuvas, virem as tempestades. Mas nós continuaremos de pé, Pai. Nós continuaremos com expectativas, Senhor, daquilo que o Senhor ainda tem para nós. Até que o Senhor volte. Existem coisas de Deus para nós. Existem coisas de Deus para a tua igreja, Pai. E nós estamos com expectativas do que o Senhor está por fazer por esses dias, Pai. Nós te amamos, nós te honramos, nós exaltamos a tua palavra acima de todas as coisas, Pai. Teu reino é sempre, sempre eterno. Oh, muito obrigada pela misericórdia que nos alcançou. Muito obrigada pelo amor que nos atraiu, Pai, para ti. Nós fomos atraídos pelo teu amor, Pai. E é por isso que hoje nós podemos dizer que nós te amamos. Nós te amamos de todo o nosso coração. Nós te amamos, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Aleluia. Obrigada, pessoal. Obrigada. Podem sentar, queridos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia para você que está em casa. Eu sei que você me respondeu aí, bom dia. Eu não pude ouvir, mas eu sei que você me respondeu. Aleluia, amados. Então, nós ainda continuaremos, né, com o tema Boas Novas. E na aula passada, na semana passada, nós vimos a respeito de duas pessoas da Bíblia que Jesus passou e transformou a vida deles, né? E nós podemos perceber que para Deus não existe distinção de raça, de classe social, não existe distinção de opção de vida, do que ele está fazendo, do que deixou de fazer. O que a gente sabe é que Deus, ele ama o ser humano e ele tem desejo de transformar a vida dele.
Então, nós podemos ter percebido isso no domingo passado, quando a gente falou a respeito do processo de Gadareno, que era um homem sem identidade mais, vivia como um louco no meio dos sepulcros, e Jesus se encontrou com ele, mudou a vida dele. E nós também falamos a respeito da vida de Zaqueu, alguém que era influente na sociedade, um homem rico, um homem conhecido no meio do povo, e que a partir do momento que Jesus se encontrou com ele, também a vida dele foi transformada. E, amados, eu tenho certeza que o Senhor tem feito coisas na minha vida, na sua vida, ao longo da nossa caminhada, seja ela 10 anos de crente, seja ela 5 anos, seja ela 1 ano. Deus, ele tem o poder de transformar a vida de alguém, amados, em minutos. É claro que o processo de desenvolvimento e de transformação na vida do ser humano, ela é gradativa. Você não vai dormir de um jeito e já acorda perfeito no outro. Não, a caminhada é longa. Agora, a perseverança precisa existir no meio de nós. Mas o que eu quero tratar hoje é a respeito de como isso tem afetado, como essas boas novas têm afetado as nossas vidas. Amém? E o som foi embora, não foi ou não? Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, vamos lá, abram aí, por favor, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 17, a parte B. Lá, antes de Apocalipse, se você está com sua Bíblia, tem disposição, amados, de abrir a sua Bíblia. Não vamos perder esse costume de abrirmos a nossa Bíblia, mesmo que a gente tenha aqui a letra. Isso você mostra para Deus que você está predisposto a aprender dele. Amém? Aleluia. E nós temos aí, ó, 1 João, no capítulo 4, no versículo 17, a parte B, lá no finalzinho, diz assim, ó. Assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Assim como ele é, como ele quem? Jesus. Assim como ele é, nós o somos. E aonde é que nós somos dessa forma como Jesus é? Neste mundo. Queridos, a gente não vai ter um olhar favorável para o outro lá no céu, porque não vai precisar. A gente não vai ter pobreza, a gente não vai ter doença, a gente não vai ter falta de nada lá no céu. A Bíblia está falando, o apóstolo João está falando a respeito de estarmos como ele é, sermos como ele é aqui na terra. Então, quando a gente para estudar as Escrituras e ver o que Jesus fez, o que Jesus foi, você vai ver que ele sempre fez o bem. Aquela pessoa que talvez não tivesse mais perdão ou não tivesse chance de restauração diante da população, diante das pessoas, Jesus olhava para ela com um olhar de amor, com um olhar diferente e aquela vida era transformada. E a palavra do Senhor diz que ele não mudou. Está lá escrito em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, aquilo que Jesus fazia no passado, curava, alimentava as pessoas, amava as pessoas, perdoava os pecados das pessoas, ele continua fazendo isso hoje. Só que Jesus já não está na terra para fazer isso. E ele delegou essa oportunidade para você ser uma bênção nessa terra. E somos nós que agora temos essa responsabilidade. Eu sei, queridos, que talvez você possa dizer assim, ó, eu não sei muito o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei em que eu posso ser útil no reino, mas eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo dará conta de trazer algo na tua vida que você vai poder contribuir e cooperar para o reino. Mas muitas vezes não é um chamado na igreja de ministrar, de ser um líder de departamento, não. Mas às vezes, e muitas vezes, eu acredito que você pode testemunhar isso, o Senhor tem colocado pessoas no meio da rua, na fila de um banco, na fila de um supermercado, escolhendo um prato de carne lá no supermercado, e você começa a puxar a conversa com alguém, e aquela pessoa abre e derrama o coração dela para você, e você está aí com toda a oportunidade de fazer Jesus chegar na vida dela. Amém, queridos? O que as boas novas tem trazido para as pessoas são boas notícias. Não é notícia de morte, não é notícia de falta, não é notícia de falta de perdão, não. A palavra do Senhor, ela vem exatamente na contramão desse mundo. Aquilo que o mundo está ensinando, que não vai dar certo, que não vai rolar, que não vai, você tem que ter cuidado. Jesus está dizendo, tudo posso.
tudo você pode naquele que te fortalece. Uma coisa é certa, para isso se tornar real dentro de mim, eu preciso estar fundamentada nas Escrituras. Para que eu tenha essa consciência de tal como Ele é, assim eu sou nessa terra, isso aqui precisa estar arraigado no meu coração. E para estar arraigado no meu coração, eu preciso de comunhão com Ele. Quantas vezes a gente já ouviu, eu conheço uma pessoa que ela diz assim, Vanessa, eu entro na igreja, meu coração parece uma pedra. Eu entro desse jeito e eu saio da mesma forma. Porque não conseguiu ainda ter um encontro verdadeiro e genuíno com Deus. E a minha oração para essa pessoa tem sido, Senhor, toque no coração dela, assim como o Senhor tocou no meu um dia. Toque no coração dela ao ponto de transformar o coração dela de pedra em carne, de fazer ela sentir o que o Senhor tem para ela. Porque é como se, quantas vezes, talvez você participou de alguma determinada religião antes de se considerar evangélico, e você foi para aquele lugar e você não sentiu nada, você parece que só perdeu tempo, voltou da mesma forma. Amados, existe um momento que o Espírito Santo vai tocar no coração daquele ser humano e vai transformar ele como transformou o nosso. Amém, amados? E a Bíblia fala que tal como ele é, assim nós somos aqui na terra. E eu queria que você abrisse lá em Lucas, no capítulo 4. Vai lá para Lucas, irmãos. No capítulo 4, no versículo 16. Nós estamos falando sobre boas novas do Evangelho, as boas novas da palavra. E eu quero te dizer nessa manhã que o que perdido foi não se compara ao que há de vir. Amém, amados? Pega isso pelo Espírito. O que perdido foi não se compara ao que há de vir. Tudo aquilo que você já teve, tudo aquilo que um dia chegou nas suas mãos e por alguma razão você perdeu, seja de que ordem for, não se compara ao que está por vir na sua vida. Amém, amados? Aleluia. Lucas 4, acho que fugiu da minha Bíblia, mas eu vou achar. Lucas 4, versículo 16. Ele diz assim, Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito. Está lá escrito em Isaías 61, amados. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Está aí o papel da igreja hoje, amados. Nós fomos ungidos. Deus ungiu a Jesus. Jesus, até ontem Cida falou, Jesus nos ungiu para isso. O Senhor nos ungiu para isso. Para ir até o pobre e pregar para ele que ele não precisa ser mais pobre. Para ir até o enfermo e dizer a ele que o Senhor levou a enfermidade dele na cruz. Para ir àquele que está com falta de paz e dizer para ela que a paz que excede todo o entendimento pode guardar o seu coração e a sua mente. Foi para isso que nós fomos ungidos, amados. A palavra do Senhor diz assim, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O problema é que às vezes nós estamos invertendo os princípios. Estamos primeiro procurando as coisas para depois procurar o reino e a justiça. E desse jeito não rola para Deus. Nós precisamos, amados, entender que nós somos seres espirituais com um propósito. Nós não somos apenas uma pessoa que fomos chamados para congregar em uma igreja, sentar aqui, nos alimentarmos, irmos para casa e não transformar a vida das pessoas. Porque assim como eu falei no domingo passado, as pessoas que estiveram com aquele possesso, as pessoas que estiveram com Zaqueu, pode ter certeza que elas foram tocadas por aquilo que Jesus fez na vida deles. Nós nunca seremos tocados pela unção, sem termos também o prazer de compartilhar para quem está ao nosso redor, amados. Porque a minha vida e a sua vida inspira outros aí fora. E é isso que precisa acontecer. Nós precisamos ser pessoas que inspiram
outros a querer o que nós temos. É por isso que o nosso comportamento lá fora precisa ser um comportamento ilibado. Precisa ser um comportamento que represente bem a figura de Jesus. Porque onde ele andou fazendo bem, se comportando como o filho de Deus que ele era. Vocês entendem, amados? Nós precisamos ter cuidado com vestes, nós precisamos ter cuidado com o que falamos, nós precisamos ter cuidado com quem conversamos, porque nós estamos representando a figura de Jesus. Assim como ele é, semelhantemente, da mesma forma nós somos nessa terra. Então não adianta a gente ser crente apenas nos 4 cantos dessa parede e dizer a paz do Senhor para as pessoas e ir lá para fora e fazer tudo que quer, tudo que a sua carne deseja, porque, amados, eu vou dizer uma coisa, nem tudo é o diabo, existe carne fedorenta no meio das nossas atitudes. Quando nós estudamos lá sobre obras da carne em Gálatas, você vai ver que muita coisa não é o diabo. Ele apenas pode chegar com uma oportunidade para você andar na carne, mas você decide andar ou não andar. Amém, amados? Talvez essa não seja uma palavra que levante muito glória a Deus, aleluia, mas pode estar trazendo alinhamento na tua vida. Porque Deus ele vai acrescentar aquele que está com um propósito, com o coração, com um propósito com ele, alinhado. A tua vontade, Senhor, é a minha vontade. Os teus sonhos, Pai, são os meus sonhos. Os teus planos, Pai, são os meus planos. E eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aí, que talvez esteja pensando, é essa palavra exatamente que eu estou precisando para a minha vida. Então receba, em nome de Jesus. Amém, amados? E eu queria contar um pouco sobre a história. Vamos lá para Marcos no capítulo 10. Abre lá a sua Bíblia. Aleluia. Marcos no capítulo 10. A partir do verso 46. Glória a Deus. Vamos lá. Olha só. Marcos 10, 46. Fala da cura do cego Bartimeu. Mas esse cego, quando fala lá em Mateus, fala a respeito de 2 cegos. O que é que acontece? Mateus fala, Marcos fala, Lucas fala. Eles falam de uma forma diferente, mas eles não se contradizem. Amém? Um complementa o outro. Não existe aqui inverdades a respeito disso. Porque lá no Mateus, acho que no capítulo 20 vai falar sobre isso, mas fala de 2 cegos. Mas a partir de Marcos e Lucas, eles passam a falar da mesma situação, mas ele dá destaque para esse único cego chamado Bartimeu. Tá. Vamos entender uma coisa. Quando alguém conta uma história, aconteceu alguma coisa na igreja, eita, hoje de manhã foi assim, assim, assim. Eu posso contar de um jeito, Cida pode contar de outro, Leonardo pode contar de outro. Mas a história é a mesma. Apenas o jeito de cada um falar pode ter mudado em alguma coisa. A mesma coisa é sobre essa história. E o cego Bartimeu, está falando aqui no versículo 46, vamos lá, para a gente ir lá. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Para pensar comigo. Ele, além de cego, ele era um mendigo, ele estava pedindo esmolas. Você imagine a condição humana daquela criatura. Pobre, aquela expressão que a gente diz, pobre, cego e nu. Ele era pobre e nu. Não, desculpa, ele era pobre e cego. Ele não estava pelado, não, mas ele era pobre e cego. E a Bíblia diz que o seu nome em aramaico significa filho da pobreza. Olha só, o camarada pobre, cego, não tinha possibilidade de enxergar nada. A Bíblia não fala se ele era cego de nascença ou se alguma coisa havia acontecido no meio do caminho. Ele fala assim para Jesus, depois a gente vai ver, não vou falar agora. Seu nome em aramaico significa filho da pobreza. Era um homem estigmatizado pela miséria e pelo preconceito. Então é como a gente pode perceber nos dias de hoje. Você vê um mendigo na rua, lá vem eu falar de mendigo de novo, né? Mas vamos lá, eu quero que você só mentalize, que você tente entender o que eu quero falar para você nessa manhã. Esse homem, ele era cego, ele era pobre, ele tinha um nome que carregava o que ele era, filho da pobreza, e ele com certeza passava por preconceito.
Aí ele era estigmatizado pela miséria que ele vivia. As pessoas talvez o quisessem longe delas. Amém? Então preste atenção. Glória a Deus, versículo 47. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse filho de Davi é um termo messiânico usado naquela época. Então, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Para ele ter gritado com aquela convicção de que alguma coisa poderia acontecer na vida dele, ele já tinha ouvido falar de Jesus, amado. E ele fala lá, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aí era um grito de socorro, amado, desesperado. Mas de que poderia algo acontecer em favor da vida dele. E no versículo 48 ele diz: muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só. Ao longo da caminhada, nós vamos encontrar muitos impedimentos. E não são poucos. Você pode dizer isso para mim, porque eu estou viva como você está. E eu sei que existem impedimentos na vida do crente. Mas eles não são maiores do que o nome que nós temos. Quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas mandavam ele se calar. Cala a boca, rapaz, deixa de aperrear, deixa de zoada. E ele, se ele tivesse o timbre de voz que uma pessoa que eu conheço tem, eu acredito que o grito era grande. Uma pessoa que eu conheço está olhando para mim aqui agora. E ele gritava. Mas, amados, uma coisa é certa. Ninguém conseguiu calar a boca daquele homem. Por que a igreja tem ficado calada diante das adversidades? Nós nunca podemos chegar diante dos nossos inimigos com a boca fechada. Nunca chegue diante do seu obstáculo, da sua dificuldade, dos seus impedimentos com a sua boquinha fechada. Abra a sua boca e coloque para fora aquilo que o Senhor te ensinou através da palavra. Porque esse homem, ele poderia sim ter parado de gritar porque as pessoas o impediram. Mas ele não ficou constrangido, porque as pessoas disseram: para aí, homem, cala a boca aí, deixa de gritar. Que zoada é essa? Falei: meu marido, que zoada é essa? Não. Aquilo ali o impulsionou ainda mais, porque ele sabia que Jesus tinha algo para oferecer na vida dele. Ele poderia ser cego fisicamente, naturalmente, mas existia algo no espírito dele clamando por Jesus. Ele tinha ouvido falar dele. Quando ele ouviu os burburinhos, Jesus está passando com a multidão. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amados, Jesus olhou para aquele homem com um olhar de compaixão. Entendamos o que eu quero dizer hoje para a igreja. Muitas vezes nós estamos dormindo no ponto, porque nós estamos apenas interessados naquilo que é nosso apenas, na nossa casa, nos nossos negócios, nos nossos filhos, e estamos esquecendo aquilo que é primordial na vida de um crente, o reino do Espírito. Porque esse homem, a partir do momento que ele foi tocado, a vida dele mudou. E quem cruzou o caminho dele depois mudou também, amados. Porque um cego sendo curado, você pode ter certeza que as pessoas são tocadas por um testemunho desse tipo. E ele não se abateu. Ele não foi impedido de gritar e de pedir socorro a Deus, a Jesus. E ele fala no versículo 49. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Aquele povo que estava impedindo: peraí, homem, cala a boca, deixa de gritar. Oxe, para, que zoada é essa? Agora, porque Jesus tinha dito: venha cá, chame ele para mim. Agora eles estavam dizendo: tenha ânimo, homem, levanta-te, ele está te chamando. Ou seja, seus problemas acabaram. Vocês já ouviram essa expressão, né? Seus problemas acabaram. Quem é da minha época sabe do que eu estou falando. Seus problemas acabaram. Aleluia. Já disseram aí no meio da plateia. Por quê? Porque Jesus era a própria solução. Ele não tinha solução. Ele era a própria solução para Bartimeu, amados. Assim como Jesus foi e é a solução para a tua vida e para a minha vida. Ele é a solução que nós precisamos.
Aleluia. E ele disse assim, olha, tenha bom ânimo. Levanta, não precisa gritar mais não, ele já te ouviu. Levanta aí, vai, cara, ele está te chamando. Amados, eu imagino o coração daquele cego. Como que ele não ficou eufórico. Jesus no meio de uma multidão, cercado por muita gente. É como a gente chegar numa conferência grande do nosso ministério e você tentar falar com o ministro principal que está lá pregando. É que você não consegue, irmão. Que é gente demais ao redor. E muitas vezes tiram até ele de cena porque ele não consegue dar conta de tanta gente. Era Jesus mais ou menos assim. E aquele homem, ouvindo a voz das pessoas, ó, tenha calma aí, tenha bom ânimo, tenha ânimo, se levanta, ele está te chamando. Eu acredito que a alegria tomou conta do ser dele, querido. E ele fala lá no versículo, só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Amados, aquela capa era tudo que ele tinha. Talvez era a capa que ele usasse para se proteger do sol, para se proteger da chuva, para se proteger do frio, para colocar lá no chão, talvez para as pessoas jogarem dinheiro. E quando Jesus chamou, ele largou aquela capa de imediato, como quem diz, não vou precisar mais dela. Preste atenção o que é que você está crendo e o que é que você está falando, queridos. Palavras nós temos suficiente para nos levantarmos em fé e agirmos de acordo com o que Deus quer que a gente haja. Palavras temos demais, amados. Quando você vai conversar com outras pessoas que não conhecem essa palavra, é cada absurdo que se diz a respeito dela, mas nós temos uma excelente palavra no nosso ministério. Uma palavra que vem com poder, que vem com eficácia, que vem com o entendimento do que somos, do que podemos e do que temos. Sabe, eu vi uma frase dessa semana, eu vi uns videozinhos rápidos daquele de Luciano Subirá, e ele disse assim, eu não me conformo em viver uma vida natural e medíocre, tendo um Deus extraordinário que eu tenho. Você entende? Eu não admito eu ter uma vida natural e medíocre, tendo um Deus extraordinário do jeito que eu tenho. E isso é uma convicção, amados, que ninguém tira dele. Pois essa deve ser uma convicção que ninguém deve tirar de você. Nada pode tirar essa convicção. Eu tenho um Deus extraordinário e que para ele nada é impossível. Nada é impossível. Para ele nada é impossível e para você que crê também nada é impossível. Amém, queridos? Aleluia. E ele, jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? É interessante como Jesus sempre quer a participação do homem. Tu vai me dizer que Jesus não tinha visto que aquele homem era cego e pobre? E ele disse assim, o que você quer que eu faça a você? Diga para mim. Sabe qual é o interesse de Deus, amados? Ter comunhão com o homem. Aquela pouca conversa que Jesus teve com aquele homem era uma tentativa de ter comunhão com ele. Porque sabe o que Deus é? Amor. E ele tem o maior prazer de conversar, de ter comunhão com seus filhos. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Então, quando Jesus disse para ele, o que queres que eu te faça? Ele queria ouvir a voz daquele cego. Ele queria ouvir talvez uma lamentação dele. E sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele homem não culpou Deus pela situação em que ele estava. Não culpe Deus por momentos difíceis que talvez você esteja passando. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus já parou para pensar que as nossas escolhas existem consequências? Existem consequências. E Deus não tem nada a ver com isso. E ele disse para ele, o que queres que eu faça? E ele passou a dizer, Rabone, que em aramaico quer dizer meu mestre. Ele antes estava clamando, filho de Davi. Filho de Davi, agora que Jesus passou a olhar para ele, olho no olho e dizer, o que queres que eu te faça? Ele passou a dizer, meu mestre, Rabone, eu quero ver. Era isso que ele queria, que eu volte a enxergar. Aí você me diz assim, Jesus não sabia disso? Com certeza. Amados, aquele cego não tinha identidade, não.
A identidade dele era Bartimeu, filho da pobreza, só. Não fala como é que ele ficou cego, não fala se ele era cego de nascença. Ele era considerado o filho da pobreza. O filho da pobreza. Você imagine, querido, quantas pessoas estão vivendo uma condição de miséria, de pobreza e falta de esperança. Porque, amados, quando se perde a esperança, perdeu tudo. Perdeu tudo. Você conhece no olhar de alguém, aquele que já não tem mais esperança para a sua vida. Você conhece pelo olhar. Minha vida acabou. Não acabou até que Jesus entre nela e faça o que ele deseja fazer. Amados, e se ele está na sua vida como eu sei que ele está, espere em Deus e você verá os feitos do Senhor na sua vida. Talvez nós tenhamos experiências e testemunhos que você possa considerar pequenos. Mas, amados, a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Seja fiel com essas pequenas coisas e veja o que Deus vai te acrescentar lá na frente. E eu estou te dizendo, amados, não é um futuro muito distante não, amados. Porque para Deus não existe tempo. O tempo para ele é atemporal. Um dia como 1000 anos como um dia. Então ele é atemporal. Então não considere essas coisas, vai demorar. Porque a promessa para Abraão demorou. Porque não, você não precisa se prender a isso. Apenas creia e confie na palavra e vamos ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque nós estamos vivendo os últimos dias e Deus tem pressa. Deus tem pressa em se fazer o Deus que Ele disse que era na tua vida. Nós estamos vivendo dias diferentes, incomuns. E é por isso que a gente tem certeza de que a palavra está se cumprindo, que a volta dele é iminente, está próxima. Amém, amados? Aleluia. E ele diz assim, e Jesus lhe ordenou, no versículo 52, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Mais uma vez, lembra que o possesso de Gadareno, no domingo passado que nós falamos, ele pediu para seguir Jesus. A gratidão no coração dele era tão grande que ele queria servir Jesus de alguma forma. E Jesus disse, não, volte para a sua família, volte para os seus e diga para eles quanto Deus teve misericórdia de ti. Fale para eles o que Deus fez a seu respeito, ao teu favor. Mas o cego, Bartimeu, começou a seguir Jesus. Amados, eu imagino a alegria no coração daquele homem em estar perto daquele que trouxe vida para ele de novo. Eu imagino a alegria, a satisfação de dizer, olha, eu estou seguindo a Jesus. Esse tem que ser o nosso discurso. Eu estou seguindo a Jesus. Sabe aquela música da R.R. Soares? Estou seguindo a Jesus Cristo. Não sou cantora não, viu? Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto mais. Aleluia, não vamos voltar atrás. Não vamos abrir mão do que Deus prometeu para nós, para a igreja, amados. Nós temos exemplos suficientes na Bíblia a respeito de coisas que Deus prometeu e cumpriu. Não é diferente para nós hoje, muito mais, porque nós temos um poder habitando dentro de nós. Existe o Espírito Santo que habita dentro de nós, um espírito de poder. A Bíblia diz que ele é poder, ele é poder. E a questão é, o que nós estamos fazendo com isso? Amados, nunca esqueçamos de uma coisa. O primeiro propósito que nós temos aqui nessa terra, antes de casar, antes de fazer menino, antes de prosperar, é o homem. É o outro homem. É aquele que está ao nosso lado pedindo socorro. É aquele que está ao nosso lado precisando da salvação que você e eu temos. Nós fomos chamados para isso. Não serão os anjos que farão isso por nós. A igreja precisa acordar e ter um olhar de compaixão, de misericórdia para o outro. Sabe, eu estava lendo o livro de O Nome de Jesus e Kenneth Hagin fala da história de John Lake. John Lake era um missionário apóstolo que fundamentou, firmou mais de 500 igrejas no continente sul-africano. Olha só a experiência que ele teve. E ele menciona essa história no livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. E ele diz que uma das esposas
dos líderes de uma das igrejas lá estava com um câncer já em estágio terminal, fase terminal. E disse que aquela mulher tomava muitos analgésicos até fora do normal, porque ela já não aguentava tanta dor. E o que aconteceu? Ela tinha ouvido falar, né, já, que fazia parte do ministério de John Lake, e ela disse assim, eu vou deixar de tomar medicamento e vou passar a crer na palavra. Amados, cada um vai andar de acordo com a sua fé. Amém? Ninguém que está me ouvindo agora pode seguir um exemplo de alguém que vivenciou isso. Cada um vai andar segundo a sua fé. John Lake perguntou a ela, você crê desta forma? Ela disse, eu creio dessa forma. Então, nós vamos pegar junto com você. Entendamos, pessoas têm um pouco menos de fé do que outras. Essa mulher, ela tinha fé, ela estava desejando deixar a medicação, que já não estava fazendo efeito algum, para crer na palavra e começar a se firmar mais nela. E John Lake disse que os pastores ficavam ao lado da cama dela 24 horas por dia, ficavam fazendo revezamento, porque ela só conseguia dormir, ela só conseguia repousar quando os pastores estavam orando. Então era um momento em que se fizeram uma escala, e um ia, outro vinha, e ela começou a dormir tranquilamente, sem dor, com o clamor daqueles pastores em redor dela. E aí John Lake fala que ele foi para a casa dele, tomar banho e se arrumar, trocar de roupa, para voltar para a maratona de oração, para ser um apoio, amados. Sabe o que é isso, queridos? É amor pela vida do outro. Isso é amor pela vida do próximo. E ele voltou para a casa dela e disse que a 2 quarteirões, ele ouviu um grito dela de agonia, de dor. Ele ouviu aquele grito e ele se apressou em correr para chegar naquele lugar. E ele disse que enquanto ele corria, ele foi tomado de uma íntima compaixão. Ele entrou naquele quarto, disse que sem nem pensar, pegou aquela mulher no colo, sentou na cama com ela e começou a chorar, a clamar a Deus. E aquela mulher, naquele momento, foi curada instantaneamente. A igreja está precisando provar disso, irmãos. Compaixão, amor ao próximo, um olhar favorável para aquele outro que está precisando. E diz que aquela mulher foi curada naquele momento, a dor cessou. E ela foi curada instantaneamente do câncer. Compaixão, Jesus, existem algumas versões que falam que Jesus olhou para aquele cego com compaixão. O problema é que nós estamos tão acostumados aos problemas aí fora, que a gente olha para o outro, é só mais um mendigo. É claro que eu não vou pegar todos os mendigos e colocar na minha casa. É claro que eu não vou dar dinheiro a todo mendigo que parar no meu carro, porque muitas vezes eu estou contribuindo para ele usar drogas ali na esquina. Mas, amados, sejamos guiados a quem nós podemos ajudar. Não vamos simplesmente dar as costas e dizer, é só mais um mendigo. Não tenho, cheio de dinheiro na bolsa. Isso não é o evangelho que Jesus pregava, irmãos. Isso não é o evangelho que Jesus espera de nós. Eu achei tão bonitinho, eu vou dizer um exemplo seu, viu, Clarinha? Meu filho chegou para mim e disse assim, mamãe, Clarinha me ensinou que eu não posso dizer que ninguém é feio, porque Deus fez ele assim. Eu achei aquilo lindo demais. Sabe o que é isso, amados? Um olhar de amor para o próximo. A pessoa pode ser feio para você, mas para Deus ele é lindo. É claro que uns são mais afeiçoados do que outros. Fazer o quê, irmão? Mas Deus ama todos. Deus ama todos. E ela estava ensinando isso para um irmão de 7 anos. Olha, não diz que ninguém é feio, porque Deus o ama e Deus fez ele daquele jeito. E ele veio me dizer. Então, queridos, a gente não pode nunca, jamais, ir para a nossa casa sem ter feito o bem para uma pessoinha que seja durante o dia. Se proponha a isso. Espírito Santo, me deixa ser resposta de oração na vida de alguém hoje. Coloque alguém no meu caminho. Eu tenho certeza que não vai faltar pessoas para chegar a você. Uma das frases que a gente tem lá no nosso guarda-roupa é assim, eu sou a solução para a vida de alguém. Eu sou resposta de oração na vida do outro. E é uma das confissões que nós fazemos. E nesses últimos dias, algumas pessoas apareceram pedindo socorro a Leonardo de alguma forma. Vai fazer isso, vai fazer isso. Ele disse, minha filha, eu vou parar de fazer essa oração, porque está aparecendo gente demais para solucionar problemas. Eu digo, não pare não. Você clamou, você está confessando, agora você vai até o fim. Você entende que ele chegou em casa para me dizer, tem gente demais, Vanessa, me pedindo socorro, eu vou parar de declarar isso. Amados, seja a resposta de oração na vida de alguém.
Seja com algum valor, seja com a oração, seja com uma palavra de Deus. Eu ontem ligando para ele, eu estudando em casa à noite, ligando para ele tinha ido parar no churrasquinho para comer um churrasquinho. Aí eu, cadê esse homem que não atende? Estava pregando a palavra para um conhecido que tinha chegado lá. Começou a pregar a palavra, ganhou o churrasquinho, ganhou o refrigerante e o homem não deixou ele pagar. Eu digo, tá vendo aí, olha os frutos chegando, irmão. Você entende, querido? Ele disse, eu comi 2 churrasquinhos, filhinho, um refrigerante, ele não me deixou pagar. Eu digo, é bênção, irmão, receba. Ele vai colher também. Você entende, amados, que a gente, onde passa, a gente tem algo para oferecer para alguém. Tem algo para a gente dizer para alguém. Então, as boas novas são favorecimentos de Deus para nós, mas é também a gente ter um olhar favorável para o próximo. A gente precisa entender uma coisa, quando a gente tem uma vida diante do Senhor, baseado, firmado nas direções do Espírito, a gente vive numa área VIP. Você já viu uma área VIP de qualquer evento? É acesso a tudo, irmão. Tem comidinha, tem gostosuras aqui, tem bebidinhas aqui, e você está lá no acesso VIP. Quando a gente tem um olhar para a palavra e que a gente é guiado pelo Espírito, saiba de uma coisa, a gente vive nessa área VIP. Existem favorecimentos de Deus para a tua vida que não existe para mais ninguém. Mas só porque você se decidiu ser guiado pelo Espírito dele, você vai provar desses benefícios do Senhor na sua vida. Mas quando a gente cuida das coisas do Espírito, o Espírito cuida das nossas. Pensa uma coisa que o ministro fala muito isso, que é muito certo. Enquanto a gente se preocupa em fazer a vontade de Deus, em tratar das coisas do reino dele, ele está cuidando do que é nosso. Aí, às vezes, a gente fica todo mundo aperreado, arrancando os cabelos da cabeça, porque parece que as coisas não estão acontecendo. Mas eu vou dizer uma coisa, tristeza pode vir. Pode vir, tem dias que eu me acordo, meu Deus, mas rapidamente eu olho para a palavra e eu me alegro, eu volto a me alegrar e me firmar dela. Chora, Vanessa, chore, por que não? A Bíblia diz que vou ser consolada se eu chorar. Choro, mas eu não ando com a cabeça de cabisbaixa como que eu fosse uma derrotada, porque eu não sou. Não é isso que Jesus disse ao meu respeito. O mundo pode me dizer isso, você não vai conseguir, você não vai poder, você não pode, mas Jesus não me falou isso. Então, minha filha, eu fico com o que o Senhor disse para mim. Uma irmã disse, olha, quando acontecer alguma coisa, você diz assim, olha, não foi isso que o Senhor disse para mim. E eu olho para a situação, não foi isso, Satanás, que Deus me disse. Pode cair fora. Não foi isso que Deus tratou comigo. Pode cair fora. Amém? Isso é uma vida, amados, de consagrar-se a Deus. Isso é uma vida de ver o poder dele em atuação todos os dias. E o testemunho de ontem vai fortalecer um testemunho para hoje. E o de hoje vai me fortalecer para quê? Para o que vai acontecer na próxima semana. Porque Deus é assim. Porque Deus é assim. Principalmente quando ele vê um coração fiel a ele. Esse aqui, meu irmão, é meu. Esse aqui ninguém toca. A fidelidade do coração dele é uma coisa fantástica. É meu. É meu. Vocês entendem, queridos? Essa é a palavra da fé que nós pregamos. É a palavra da fé que nós cremos. E lá em Marcos, no capítulo... Não, bota Mateus. Mateus, no capítulo 5. Volta só um pouquinho. A gente está em Marcos. Mateus, no capítulo 5, para eu encerrar com esse capítulo. Versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Deus é soberano. Oh, aleluia. Capítulo 5. Versículo 13 e 16. Ele diz assim, ó. Vós sois o sal da terra. Você já conhece esse versículo, amados. Mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Você viu uma cidade lá em cima? Diga aí uma cidade aqui, alguém sabe aí uma cidade daqui de Alagoas que seja lá em cima? Tem aquele que tem um Cristo lá em cima. Pão de Açúcar, sei lá. Se pode esconder um negócio daquele lá todo iluminado, lá em cima não se esconde. Não se esconde. Você é luz, precisa parecer o que você é no meio das trevas. Não se esconde. Você é luz, mas vão ter pessoas que vão se inquietar com a sua presença só por conta do seu brilho. Você pode ver até um processo ficar lá endemoniado na sua frente porque ele não aguentou a presença que está ali dentro. Você imagina essa presença chegando na casa de alguém que não tem paz, na casa de um enfermo, na casa de alguém que está passando por depressão. Você tem muito a oferecer, amados. Você tem muito a oferecer. Aquilo que você acha que é pouco pode ser o suficiente na vida de alguém.
Aquilo que você fala, eu não sei falar, Vanessa, eu não sei me expressar. Pois o que você sabe pode ser o suficiente na vida de alguém e transformar a vida daquela pessoa. E ele diz no versículo 15, igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se num velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Nós fomos chamados para brilhar. Nós fomos chamados para ser luz aonde nós andarmos. Essas são as boas novas do Evangelho. Agora eu quero te dizer uma coisa. Eu estava ontem estudando e me veio isso. Aí você pode dizer assim, Vanessa, eu quero ser luz na vida de pessoas, mas tem pessoas que não querem. Irmão, deixe com o Espírito. Deixe com o Espírito Santo. Às vezes a gente tem algumas situações de família ou amigo que tem problemas e você pode dizer assim, mas eles não me querem. Aí você deixa com o Espírito. É o Espírito Santo que trata. E outra coisa, olha, uma coisa eu vi e eu fiquei aquilo foi rema para a minha vida. Ana Diniz, pregando aqui nessa igreja, ela falando a respeito de amar ao próximo, de perdoar. E ela disse, olha, talvez você está brigado com alguém, você vai lá, você pode fazer as pazes, mas relacionamento é algo que se constrói. Você não precisa estar junto. Não, você ama, você perdoa, você ora por ele, o coração fica livre. Agora, relacionamento é algo que você constrói. Você não precisa estar na casa daquela pessoa todos os dias, não. Agora, ame, irmãos. Perdoe, deixa ela nas mãos do Senhor. Está perdoado. Pai, eu levanto as minhas mãos. Eu abençoo a vida de fulano. Ela está nas tuas mãos. O meu coração é livre para ela. Acabou-se. E deixa que o tempo vai reconstruir o relacionamento. Se assim Deus permitir, porque às vezes nós tomamos rumos diferentes. A pessoa vai para um canto, você vai para outro e você nem tem mais convívio com ela, mas o seu coração foi tratado e está livre. Amém, amados? Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Oh, glória a Deus. Eu tenho 3 minutos, eu quero orar. Aleluia. Essa palavra edificou a tua vida, amados? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero orar em nome de Jesus. Existe alguém aqui no nosso meio que ouviu essa palavra e não tem uma aliança com o Senhor? Eu acredito que todos são de casa. Eu acredito que todos aqui já são da igreja. Amém. Mas eu quero te convidar aí na sua casa. Se você escutou essa palavra e você foi tocado, o seu coração foi tocado, saiba de uma coisa, você foi tocado pelo Espírito do Senhor. E você deseja fazer essa oração, eu quero fazer uma oração junto com você, e você vai repetir o que eu estou te dizendo. E depois, se você tiver interesse, e é até interessante que você faça isso, nos procure a Igreja Verbo da Vida Praia. Nós estamos no Instagram, nós temos também o nosso canal no YouTube, que você pode se alimentar das ministrações. Mas é muito interessante, querido, que você contacte alguém da igreja para que você possa se apresentar a nós. E eu quero fazer uma oração e você vai repetir comigo se você estiver em casa, amém? Pai querido, eu entrego a minha vida a Ti nesta manhã. Eu desfaço tudo aquilo que um dia eu fiz para Te desagradar. Eu te peço, Jesus, purifica-me, justifica-me com o Teu sangue nesse momento e escreve o meu nome no livro da vida. Obrigada, Jesus, porque hoje eu sou perdoada, redimida pelo Teu sangue. Muito obrigado pela salvação que o Senhor conquistou para mim naquela cruz. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Se você está no nosso meio, ou se você está em casa e você precisa de oração para cura, alguém precisa de uma oração, ou você, ou alguém que está enfermo em casa, no hospital, para a gente orar, alguém aqui no meio de nós. Se você está em casa e você tem alguém com esse problema de saúde, seja de que ordem for, se o seu corpo está doente, coloca a mão na parte do seu corpo que está doente e nós vamos orar por você agora. Aqui vocês só estão me vendo, mas nós temos uma igreja cheia de irmãos que está pegando junto com você na sua fé. Amém, amado? Vem aqui para frente, chegue. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode não. Amém. Não. Vamos orar por ele. Amados, nós temos um pedido de oração aqui para o senhor Paulo.
Ele está com um diagnóstico de câncer, mas nós sabemos que isso não é problema para o nosso Deus, não é verdade? Amém? Pai, nós oramos agora pela vida desse irmão Paulo, Senhor. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, cura sendo estabelecida no corpo dele agora em nome do Senhor. Aonde ele estiver, o reino do Espírito não existe distância. Nós declaramos saúde divina para o seu corpo. Nós declaramos cura divina para o seu corpo. Nós profetizamos agora espírito de enfermidade. Saia desse corpo em nome de Jesus. Nós declaramos falência para esse tumor, para esses tumores. Nós declaramos o sangue de Jesus sendo derramado na vida do Senhor Paulo. E ele não morrerá, mas ele vai viver para contar os feitos do Senhor na vida dele. Obrigada, Espírito Santo, por você vivificando, dando vida, trazendo a própria vida de Deus para o corpo de Paulo agora nesse momento. E ele provando e vendo o quanto o Senhor é bom. Muito obrigada, Senhor. Nós estamos fazendo aqui na terra o que o Senhor nos mandou fazer. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho, ore pelos enfermos. E nós estamos orando pelos enfermos e declarando vida e saúde divina para o corpo dele. Nós declaramos, Paulo, receba a cura do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Está feito, irmã, está feito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você que está em casa, nós declaramos saúde divina para o seu corpo. Nós declaramos saúde divina para o seu parente, para o seu amigo que talvez esteja doente. Nós declaramos toda a macela do diabo caindo por terra em nome de Jesus. E declaramos saúde, vida de Deus no seu corpo nesse momento. Em nome de Jesus, agradeça aí aonde você está. E receba o que o Senhor está fazendo por você agora nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Graças eu te dou pela vida dos meus irmãos, Pai. Oh, Senhor, quando nós nos dispomos, Pai, a te servir. Quando nós nos dispomos, Pai, a obedecer a tua palavra, Pai, o Senhor se mostra presente, como sempre tem feito. Nós exaltamos, Senhor, o teu Espírito. Nós te agradecemos por tua bondade. Nós temos provado, nós temos visto o quanto o Senhor é bom para nós. E nós, em nome de Jesus, te agradecemos por tamanha bondade. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós te amamos. Eu apresento a vida de cada irmão aqui presente. Eu apresento suas famílias, seus familiares. E declaramos que eles são abençoados. Nós declaramos que eles são supridos. Nós declaramos que eles são curados. E o maligno não os toca. O maligno não toca nos nossos filhos. O maligno não toca nos nossos netos. Nós somos, Pai, benditos nessa terra. Os nossos filhos são herança do Senhor. E a tua bênção, Pai, ela vem sobre nós até 1000 gerações, Senhor. E nossos filhos são benditos nessa terra. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Nós engrandecemos o teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vocês foram abençoados, amados. Glória a Deus. Aleluia. Você pode declarar teu querer, meu prazer. Viver tua vontade para mim é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer. Viver tua vontade para mim é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer?
Glória a Deus. Você pode sentar só um pouquinho, queridos. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, não é? Aleluia. Deus é bom. Então, queridos, eu esqueci só de dizer duas coisinhas bem rápidas. Quando eu falei da questão das camisas, né? Além das camisas, tem as máscaras também, tá? Para quem quiser, a máscara ficou a R$5 no modelo 3D com a logo da igreja, na mesma cor da camisa. E no sábado, à tarde, a gente vai estar entregando essas camisas aqui. Amém? Então, a partir das 4 horas da tarde, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui para entregar as camisas de quem comprou, porque aí no domingo você já vem pronto. Tá bom? Amém? E eu acabei de receber, agora há pouco, uma mensagem de uma irmã lá de São Luís do Maranhão, dizendo que também assistiu a nossa live ontem das crianças e que foi tão divertida que o tempo passou tão rápido que ela achou que não tinha nenhuma hora de live. Isso é bênção, né, não, queridos? Então, só relembrando, hoje à noite, né, nós estaremos com o evangelista Saul Ramos. Amém? Então, convida pessoas, traz pessoas. Pessoas, eu creio, queridos, fielmente nisso. Tenho essa expectativa no meu coração que pessoas serão curadas hoje à noite. Amém? Tem que fazer as inscrições. O pastor está dizendo ali para chegar aqui e você não ser barrado. Amém? Porque assim, queridos, a gente tem que pensar que nós temos também que seguir tudo que foi recomendado pelas nossas autoridades. Amém? Então, nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos o povo sarado e curado, mas nós também somos um povo obediente. Amém? Então, faz a tua inscrição lá na bio do Instagram para garantir a sua vaga. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Aleluia. Então, sejam todos abençoados na prática da palavra. Vão em paz.